nasci no Rio de Janeiro. Nasci no Catete, Flamengo. Lá estou rubro-negro. Nasci no Rio de Janeiro. O carioca Fernando Emanuel Barata nasceu em 17 de dezembro de 1924. Filho de Hamilton e Maria Augusta, Barata teve 5 irmãos. Eu fui um garoto que pratiquei esporte, muito esporte. Pratiquei bastante futebol, basquete e pratiquei atletismo também. Olha só. E o detalhe do atletismo é que a minha área preferida era salto com vara. Em 1900, mais ou menos, eu com 12 anos de idade saltava vara com bambu. Olha só. Não havia ainda essas varas modernas, né? De grande flexibilidade, né? Então eu saltava com bambu. Cheguei a saltar 2,40 m, ouviu? Com 11, 12 anos de idade, eu saltei 2,40 m. 2,40 m é quase esse teto, né? Era no topo daquela curva ali da porta. Aluno do Instituto Lafayette desde os primeiros anos de escola, o pequeno Barata era conhecido por sua dedicação aos estudos e sua forte tendência à traquinagem. Minha professora no curso primário foi Dona Carlota. Não me lembro o sobrenome dela, Dona Carlota. Eu fiz primário, então, no Lafayette e depois ginasial também no Lafayette, né? No Instituto Lafayette. Sempre bom aluno, grande aluno, excelente aluno, muito estudioso, mas bagunceiro. Eu era ligado aos bagunceiros da turma. Porque gostava de esporte, né? Então, era alegre, fazia amizades com facilidade. Fugi uma vez do colégio. Ah, é? E por isso que eu escapei, inclusive, de ser expulso. Era bagunceiro e ainda fugindo do colégio, né? Fugi do colégio com saudade de casa. Fugi, mas minha mãe me mandou de volta para o colégio rapidinho, né? Minha mãe era portuguesa e era severa, era maravilhosa. Minha mãe foi formidável, né? Liberdade sempre foi um sentimento presente na vida do jovem Barata. Quando criança, os sonhos do futuro engenheiro passavam bem longe da Escola Nacional de Engenharia. Eu queria ser oficial de marinha, não por questões militares, mas pelo espírito de aventura, né? Eu achava que como oficial de marinha eu teria a possibilidade de correr o mundo, né? Os mares, etc., conhecer novas terras, isso me atraía bastante. Mas aí quando eu entrei para o ginásio, passei para o ginásio, eu fiquei míope. E a Marinha não aceitava. Então, cortei fora esse sonho de ser oficial de Marinha. E ao longo do curso ginasial, as minhas matérias preferidas eram matérias ligadas à engenharia, né? Além da afinidade com as matérias de exatas, o gosto pela engenharia nasceu de um empurrãozinho dado pela literatura. Um livro de Júlio Werner, que contava as façanhas de um engenheiro fugitivo em uma ilha deserta, despertou de vez, no futuro engenheiro, a paixão pela carreira. Então, nessa ilha misteriosa, o engenheiro fez tudo. Ele só salvou no naufrágio, vamos chamar assim, uma caixa de fósforo. Nada mais que uma caixa de fósforo, né? E a roupa do corpo, né? E ele na ilha fez tudo. Construiu casas, não é? Construiu ruas, etc., caminhos no meio da floresta. E aquilo ali me impressionou. E eu verifiquei pela primeira vez que o engenheiro era um profissional capaz de fazer as coisas, capaz de resolver os problemas. Eu achei que o engenheiro é realmente um profissional formidável.
Engenheiro sim, mas geotécnico ainda não. Formado engenheiro pela então Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, Barata concluiu o curso em dezembro de 1950, sem ter acesso a nenhuma matéria de mecânica dos solos. Não havia mecânica dos solos no curso de engenharia no meu tempo. Não sabia eu. Nem ouvia falar em mecânica dos solos. De 46 a 50 eu fiz o curso de engenharia. E não tive aula de mecânica dos solos. Falava-se de mecânica dos solos, já havia mecânica dos solos no mundo. E no Brasil também. Eu estou falando no final da década dos 40. Já havia mecânica dos solos no Brasil. Mas na escola não havia disciplina de mecânica dos solos. Não havia professor de mecânica dos solos. O gosto pela engenharia geotécnica chegou ao jovem profissional não pela teoria, mas sim pela prática. Entre o final da graduação e o início da vida como formado, Barata estagiou e trabalhou em obras que envolviam o solo. Na construção do Cais do Caju, eu fiz coisas ligadas àquilo que era a mecânica do solo. Trabalhei em dragagem no mar, draga, removendo terra do fundo do mar, para aprofundar a altura de água, não é? A altura de água para permitir os navios, o calado, para permitir que navios acostassem no cais do porto, né? Então trabalhei em dragagem, vi cravação de estacas para o porto do Caju, não é? Eram estacas pranchas metálicas. Vi uma ruptura do cais durante a construção. Tudo isso era de mecânica do solo e eu não sabia, né? E vendo aterros hidráulicos também, que é coisa da minha especialidade, né? Aterros atrás da cortina de estacas pranchas, né? Aterrava-se com areia, né? E vi uma ruptura. Ainda como estagiário, o contato com os livros da especialidade serviram para aprofundar a ligação que nascia. Então eu vi livros de mecânica dos solos pela primeira vez no estágio como estudante de engenharia na construção do Cais do Caju, né? Aí comecei a me interessar por mecânica dos solos, sem saber que a mecânica dos solos existia e tal, mas vendo o livro do Terzaghi, vendo o livro do Cray, vendo a obra, essas coisas realmente me aproximaram da mecânica dos solos. Saber sobre a mecânica dos solos, estudar mais e mais para resolver os problemas de engenharia, encheu a casa da família Barata de novos visitantes, os livros. Esse é um dado interessante. Eu, no final do curso de engenheiro, ainda no curso de engenharia, no final de engenharia, eu me dei conta de que precisava ter a minha própria biblioteca. Eu não posso ficar dependendo de biblioteca dos outros. E aí comecei a comprava tudo, com um certo sacrifício, né? Tudo quanto era livro nas melhores bibliotecas do Rio de Janeiro, né? Livraria Castelo, livraria Cosmo, livraria não sei o quê. Era freguês desse pessoal todo, comprava esses livros todos, não é? No estrangeiro tinha comprado, recebia do estrangeiro livros, publicações. Foi uma decisão minha também, ter a minha própria biblioteca, né? Eu tenho, costumo dizer isso, o Ian sabe, eu tenho uma das 3 mais importantes bibliotecas de mecânica dos solos do Brasil. Olha só. Eu só perco, estou contando prosa, eu só perco em biblioteca, talvez, para o IPT de São Paulo. Foi acumulando livros, acho que é o hobby dele, é biblioteca. Você já esteve lá na biblioteca dele, viu que aquilo é uma biblioteca, vamos dizer assim, é a biblioteca do Barata. Ela só indo lá para saber o que eu estou falando, né? Tem alguns livros raros, raríssimos, dos precursores da engenharia mundial, inclusive. O estudo detalhado da geotecnia dividiu o tempo do engenheiro com a prática do dia a dia.
no final do curso, Ah, tá. eu já era desenhista do DER e trabalhava junto de engenheiros, desenhando desenhos de topografia, etc., passando por papel. Eu peço transferência para um distrito rodoviário lá no Alto da Boa Vista. Isso foi espetacular, foi com o distrito trabalha na obra mesmo, né? Lá na sede eu estava trabalhando em projeto de desenho, topografia, etc. e tal. Enquanto que no distrito não, eu ia para a obra, para fazer estrada mesmo, né? Consertar estradas, fazer estradas novas, construir muros, né? Muitos muros lá no Alto da Boa Vista até hoje são muros projetados por mim, aí no início da década dos 50, eu começando engenharia, né? Começando engenharia. O início da mecânica dos solos para Fernando Emanuel Barata representou também o início da geotecnia no DR do Rio de Janeiro. O engenheiro fundou o primeiro laboratório do setor no departamento. O primeiro laboratório foi fundado por mim em 51, com apoio do doutor Bittencourt Sampaio, o Oswaldo Bittencourt Sampaio, uma família de engenheiros, grande amigo meu, era o chefe do distrito e gostava de solos e me incentivou a fundar o laboratório, me deu todo apoio. Fundei o laboratório no Alto da Boa Vista, né? Em 1952, 2 anos depois de formado, Barata encontra na universidade o curso que não teve quando era aluno de graduação, um curso de extensão em mecânica dos solos. Eu fiz o curso já engenheiro, né? Isso em 52. Eu fui o primeiro colocado, o doutor Nunes me chamou, não é, para dar os parabéns, que ele tinha sido o coordenador do curso, dizer que eu tinha sido o primeiro colocado, e perguntou: Barata, você quer trabalhar conosco? Conosco era com ele. É trabalhar conosco na Frank, na Estacas Frank. Eu disse: opa, é isso mesmo que eu quero. Trabalhar na Estacas Frank com o doutor Nunes, né? Eu aceitei logo de cara. Trabalhando ao mesmo tempo no DR e na Estacas Frank, o engenheiro decidiu que era tempo de saber mais, de estudar mais. Em 1954, parte para a Inglaterra. Havia avião, mas era muito caro, então a viagem do navio era mais barata. A CAPES pagou toda a passagem, tudo. E no navio, 17 dias de viagem, para vocês terem uma ideia, do Rio até Southampton, na Inglaterra, 17 dias de navio. Fiquei 6 meses na Inglaterra, no Road Research Laboratory de Londres, que era o mais importante laboratório. Eu fui me aperfeiçoar na Inglaterra, na minha especialidade. Era chefe do laboratório e tal. E deixei os meus pagamentos aqui. Para a Célia e para os baratinhos? A Célia já tinha, em 54, a Célia tinha 2 meninos já tinha nascido os 2 primeiros, e estava esperando o terceiro. De volta ao Brasil, Barata enfrenta novamente os problemas da engenharia geotécnica da época. Após 6 anos de formado, o engenheiro aceitou o desafio de projetar a sua primeira barragem. Eu fui conversar com o Eudalio Cantanhede. O Eudalio Cantanhede perguntou para mim: você já projetou isso? Veja, isso foi em 56. Eu tinha 5 anos de formado. Ele vira para mim e pergunta: você já projetou alguma barragem? Eu disse: não, nunca projetei barragem, mas sou capaz de projetar. Porque eu estudava tudo, né? Eu estudava mecânica do solo de maneira geral. Isso era uma característica dos primeiros estudiosos de mecânica do solo. Nunca projetei, mas sou capaz de projetar. Eu tinha uma autoconfiança desgraçada, bandida. Essa autoconfiança vinha da minha capacidade de estudar e do meu desejo de estudar e da minha vontade de ser engenheiro bom, se possível, grande engenheiro. Se o senhor me der um escritório, uma saleta aí no seu escritório, uma saleta, me der um jovem engenheiro mais jovem que eu para me ajudar,
um estagiário que aparecido para me ajudar, não é? E me der aí um tempinho seria um mês, 2 meses, 3 meses, eu não sabia bem quanto tempo, não é? E me ajudar a completar os meus livros de barragem, sobre barragem. Eu já tinha livro sobre barragem, eu já lia sobre barragem, né? Já estudava barragem. E me der algum livro que me falte, não é? Com as custas da Ildades Cantanhede, do escritório, eu vou projetar barragem para o senhor. Ele, façamos isso, e assim foi feito. E eu, em 1 mês e meio, eu fui a ele e disse, pronto, já posso projetar a barragem. Aí projetei, era uma barragem de 30 metros, 25, 30 metros de altura, na época era uma barragem já grandezinha. Barata é um perfil eclético, ele atuava em todas as áreas da geotecnia. Né? Eu diria que, mais recentemente, já com a idade, ele ficou mais restrito no Rio de Janeiro, até porque o problema de visão dele se agravou e tal. Mas ele deixou marcas no Brasil inteiro. Barragens, fundações, rodovias, portos. O estudioso Fernando Emanuel Barata atendeu a demandas variadas da engenharia geotécnica nacional. No corte, nós começamos aí. No próprio DR, nós fomos estudar muros que caíam. Aí ele foi meu chefe no DR também. Então, eu saía com ele para vistoriar obras que iam ser feitas, muros que caíam, eu fazia sondagem por muros, etc. Então a gente trabalhou junto nessa época, até de 67, depois que a gente se separou. E continuaram amigos? Ah, sim, isso aí passa. Desde o início da profissão, esteve presente em alguns dos principais escorregamentos de terra do Rio de Janeiro. Ele foi designado por Carlos Lacerda, então governador do estado, para coordenar a equipe de socorro às áreas afetadas. Olha, o Barata está subindo o Morro do Querosene, no meio dos escombros do morro. Esse aí sou eu. E eu dirigi o trabalho, então, de remoção das terras, que havia necessidade de liberar para os bondes poderem passar, os ônibus poderem passar, liberar a rua, né? Eu só consegui sair de casa, que eu estava nervoso, né? Eu sabia o que estava acontecendo, o rádio e a televisão dando notícias, né, sobre acidentes diversos na cidade, né? E cabia a nós, engenheiros, então, trabalhar para salvar a gente, salvar a vida de muita gente. Né? Prédios ruindo, morros escorregando, foi um negócio tremendo. Depois da grande chuva de 1966, o engenheiro foi um dos idealizadores do Instituto Geotécnico do Rio de Janeiro, hoje GeoRio. E criou-se o Instituto Geotécnico, que foi de alta importância no Rio de Janeiro. Infelizmente, não se fez a mesma coisa em outros lugares do Brasil, com problemas semelhantes, mas no Rio de Janeiro o Instituto Geotécnico foi muito importante. Eu trabalhei um pouco, eu dei uma ajuda ao Instituto Geotécnico como engenheiro durante um certo tempo, né? Hoje em dia fala assim, zonas de risco, áreas de risco, é uma boa coisa, né? Mapas de risco, né? Onde aparecem certas áreas com cor diferente, áreas de risco, quer dizer, não convém construir ali naquele local porque há riscos de deslizamento de terra. Né? Ou se construir, para construir, que seja construído de forma adequada. Sim. Os especialistas participem, não deixe com qualquer engenheiro, não adianta só ser engenheiro, tem que ser especialista, tem que saber dominar o problema, o fenômeno, de maneira a evitar que venha a haver acidentes sérios. Né? Aí são os mapas de risco, estão muito em moda no momento, e eu acho que está legal, é isso mesmo. Descoberto por acaso. O engenheiro Barata se tornou professor no início da carreira e, de surpresa, a convite do professor Mário Brande Pereira. Mas por que eu virei professor? Estudei muito, estudava muito, dia e noite, dia e noite, dia e noite.
trabalhava muito, não é? Projetava muito, e esse conhecimento adquirido levou a que algumas pessoas achassem que eu poderia ajudar. O Mário Brandi Pereira, então, de certa forma, me descobriu. O Mário Brandi Pereira foi quem me chamou para ser professor na escola de engenharia, na Politécnica do Rio. Engenheiro, professor. Não por acaso um professor que sempre fez questão de levar a prática da engenharia para dentro da sala de aula. E assim eram as aulas do professor Barata, né? Ele fez várias pesquisas, né? E estimulou os alunos também para essa área acadêmica, de certa forma, né? Embora ele tenha sempre valorizado o lado profissional. Ah, então ele é uma pessoa que valoriza ambos os lados, tanto o lado acadêmico como o lado profissional. Mas para ser professor tem que conhecer a prática da coisa, né? Então, eu tinha que estudar para ser professor. E para ser engenheiro eu tinha que estudar também. Eu estudava muito para conhecer, para ter conhecimento, para ter cultura. E para ser um bom engenheiro. Se possível, um grande engenheiro. Esse balanço aí, engenheiro-professor, é fundamental. Para ser um bom professor, precisa ser um bom engenheiro. A aula de Barata era uma aula muito dinâmica, em que a gente sentia que ele se comprazia em contar a história, as experiências dele. O quadro negro dele era muito organizado, né? Ele diz que não tem arte, que só tem desenho, mas o quadro negro dele, ele tinha uma arte embutida naquele desenho, naquilo que ele fazia ali. Porque para nós era uma forma de nós apreciarmos. Para nós, oba, hoje tem aula de Barata. Um professor engenheiro entusiasta, um apaixonado pela geotecnia. Assim, o professor Fernando Barata é visto por seus alunos. Quando nós éramos alunos, nós tínhamos 20 e poucos anos, ele tinha 50 e poucos, nós tínhamos visitas às encostas, problemas de encostas no Rio de Janeiro. Nenhum de nós, e todos nós praticávamos esporte, nenhum de nós acompanhava o pique dele. Quando ele estava lá em cima, estava todo mundo morrendo, ele estava lá em cima esperando a gente. Todos, não estou falando das meninas não, um caso especial que era com salto, nada disso não. Todos, sem exceção, ficavam para trás. Ele estava indo à frente, explorando o campo para a gente, subindo e esperando a gente. Com uma geração a mais do que a nossa. Anos mais tarde, foi através dele também que eu consegui uma mudança de rumo. Eu fui para uma outra empresa, a Noronha Engenharia. E junto com o meu currículo eu entreguei uma carta de apresentação do Barata. Eu tenho certeza que essa carta abriu portas para mim. A mecânica solo tem a vantagem e a responsabilidade de ser o engenheiro de mecânica solo é o primeiro engenheiro a chegar num lugar para resolver um problema de construção. É pioneiro, é precursor. Na infraestrutura, os engenheiros de solo são os primeiros. Quando se pretende construir uma estrada de ferro, uma estrada de rodagem, um porto, né? O engenheiro de solo é o primeiro a ser chamado. Não se faz nada, não se constrói um prédio sem a mecânica do solo, a não ser que se queira fazer besteira, né? Então ele tinha essa capacidade de entusiasmar os alunos e de cativá-los para a especialidade. Ele fazia propaganda da especialidade dele. Então aqueles alunos que ele achava muito bons e que não ia para a geotecnia, ele ia, assim, educadamente tomar satisfações. Mas fulano, você me abandonou, você ia tão bem, por que você não quis e tal? E assim foi o nosso mestre Barata. Para fazer coisa de qualidade, tem que ter um engenheiro de solo. O engenheiro de solo é fundamental. Os primeiros habitantes da Lua serão os primeiros moradores da Lua,
terão que ser engenheiros de solos. Os de Marte também, né? Eu lembro que na década de 80, foi a década perdida da engenharia, o professor Barata fez questão de fazer uma palestra aqui no Clube de Engenharia e chamou todos os alunos, claro que o auditório encheu, e ele começou dizendo: sejamos otimistas. Essa é a marca do professor Barata. O professor Barata está ligado à minha história na engenharia. Eu tive em vias de largar a escola de engenharia. E aí, convencido pelo meu pai e pelos irmãos, eu voltei à escola, né? Depois de quase perder um ano, eu cheguei a largar tudo. E aí eu recebo um telefonema de casa e ele perguntou: você é o Francis Bogossian, representante de turma? Eu falei: sou. Eu sou o professor Barata. Eu vou voltar da aula, eu estive afastado, preparando a minha tese de livre docente, e eu agora já voltei a dar aula. E eu queria conversar com você. E o professor Barata queria dados sobre a turma, sobre os alunos, sobre o interesse e desinteresse, para ele preparar durante as férias as aulas que ele ia lecionar. Eu achei aquilo fantástico e fiquei pela primeira vez na minha vida, nas férias, doido para as aulas começarem. E a empolgação que ele passava aos alunos também era pela empolgação que ele tinha com a engenharia e com uma coisa que era única, que era um patriotismo dele, que não era um patriotismo cego, era uma fé no Brasil, uma crença inabalável de que o Brasil seria um país grande e importante, não só pelo seu tamanho, pelos seus recursos naturais, mas também pela crença no brasileiro, na capacidade do povo brasileiro. E ele sempre falou disso com uma certeza, com entusiasmo. Foi o que mudou a minha vida, entendeu? Eu estava desiludido com a engenharia, estava querendo sair da engenharia. E quando eu assisti as aulas dele, eu me animei. Eu falei: isso me interessa, porque é um assunto tão desconhecido, é novo, né? Que tem muita coisa para fazer, eu vou poder contribuir. Uhum. Se eu fosse um outro ramo da engenharia, eu talvez não tivesse essa chance que eu tive. Os engenheiros são fundamentais. Os engenheiros são fundamentais para o progresso da humanidade, para o progresso de um país, para o progresso de uma cidade, tem que haver engenheiro. E ele nos falava muito de história da engenharia, coisa que outras pessoas não falavam. Ele era o único que falava de história da engenharia e de importância da engenharia. Então ele passou para nós a importância da sociedade como um todo, o papel dos engenheiros na sociedade, a importância da engenharia para o país, uma postura extremamente nacionalista. Ele sempre amou o Brasil e, de certa forma, nos ensinou também a valorizar o nosso país. E realmente o Barata me influenciou, mostrou a grandeza da geotecnia que eu não conhecia. Então isso realmente me influenciou para seguir o caminho de mecânica dos solos. Foi numa aula no primeiro semestre de 1971, na cadeira de mecânica do solo, Barata dando aula, explicando lá a compactação, como é que faz, não sei o quê, e eu parei a aula, levantei o dedo e falei: professor Barata, para que serve essa tal de mecânica dos solos? Ele falou: meu amigo, qual é o seu nome? Eu falei: Cílio, o senhor me espere depois da aula. Meus amigos falaram assim: pô, Cílio, o cara vai te matar, vai te botar, vai te reprovar, tu vai sair daqui morto, acabou para você, é melhor você mudar até de turma, em vez de ser da turma da manhã, ser da turma da tarde. Acabou a aula, todo mundo foi embora, Fundão, aquela zona toda, porque aquela época era uma época um pouco mais tumultuada. E o professor Barata falou: você me perguntou o que é essa tal de mecânica do solo, então eu vou te explicar. Eu vou resumir. Ele foi extremamente didático, extremamente acolhedor, e foi nessa hora que eu resolvi realmente parar para pensar. Fui para casa pensando naquele negócio, pô, o cara foi legal, não sei o quê. Conclusão: a partir daí, sentava na primeira cadeira, e foi a partir desse momento que eu me dediquei à mecânica dos solos, fundações, obras de terra, ao longo desses quase
40 anos já de trabalho profissional. O que é preciso, as qualificações necessárias para ser um bom engenheiro geotécnico? Primeiro, gostar de geotécnica, que é uma das áreas da engenharia civil, no caso. Né? Tem que estudar muito, né? Estudar muito. E eu posso dar E tem que ter experiência, vivência. Assim, o contato do engenheiro geotécnico com a natureza é fundamental, né? É fundamental. Conhecer a natureza, gostar da natureza. Né? Um engenheiro de solos bom tem que se preocupar com a natureza, mais do que outros. Mais do que outros. É responsável. É responsável. É um ecologista por natureza. Sim. Por natureza, da natureza. Ele foi um lutador, né, para despertar os participantes da ABMS, levar os jovens para a ABMS, esquentar o núcleo do Rio de Janeiro, e depois veio a ser o presidente da ABMS, né? Realizou o congresso, um dos congressos nacionais aqui no Rio de Janeiro, e era um elemento ativo, né? Ele não era um elemento que ficava calado nas reuniões. Se a proposta, seja de quem quer que fosse, não fosse aquela que era considerada a boa para os engenheiros geotécnicos, principalmente para os jovens, ele contestava, discordava, visando o quê? Visando os interesses soberanos dos jovens geotécnicos. Eu acho que todos ele é o pai, eu acho não só meu, mas de muita gente mais. Agora, uma marca importante é que eu entrei para sócio da BMS no 5º ano da Escola de Engenharia. Então, toda a minha turma de mecânica de solos, que na época eram 15, né, nós entramos, nos associamos à BMS no 5º ano da Escola de Engenharia. Nós já éramos sócios. No segundo semestre, nós já éramos sócios da BMS por intermédio e por incentivo do Barata. E já estava na hora do congresso, de montar o congresso. Faltavam 4, 5 meses só para o congresso. Aí eu me levantei e disse que propus ali ao conselho que se eles quisessem que eu coordenaria o congresso no Rio de Janeiro. E o pessoal topou, acreditou em mim, e eu reuni alunos da escola, engenheiros jovens, e fizemos um congresso no Rio de Janeiro, em 70, que foi um sucesso. Né? E no congresso eu fui eleito presidente para a gestão seguinte, né? Que era de 70 a 72. Então o Barata foi presidente numa época em que a geotecnia estava grande, e o Barata era grande e era um grande consultor, então acho que para a BMS foi muito bom, porque a presença dele como presidente valoriza, né, a instituição. Mas como presidente viajava pelo Brasil e fazia palestras, etc., né? E tinha responsabilidade grande, né? Esforço consagrado pelo Prêmio Fernando Emanuel Barata da BMS, criado em 2010 e dedicado aos jovens engenheiros. O contato mais recente, que foi realmente muito emocionante, foi estar presente na reunião do Conselho Diretor da BMS, recentemente no Congresso de Gramado, quando foi feita uma sugestão, encaminhamento de um prêmio, mais um prêmio da BMS, prêmio esse que seria de incentivo aos jovens e que se destacassem ao início e que tivessem a tendência de uma carreira promissora. E foi encampado pelo Conselho quase de forma espontânea que o prêmio tivesse o nome do professor Fernando Emanuel Barata. E ter assistido esse momento, muito bom. Aos 86 anos de idade, a dedicação do mestre Barata à BMS não para. Recentemente, nós fizemos um livro que estará sendo lançado no próprio dia 16, livro da História da Engenharia Geotécnica. E o professor Barata, como ex-presidente, foi membro da comissão do livro. Mas
eu posso dizer que o mais interessante é que o Barata foi um dos membros mais atuantes. Ele recebia os textos, olhava e sempre 2, 3 dias depois eu podia esperar, recebia um telefonema, qualquer hora do dia ou da noite, e eu atendia o telefone e o professor Barata, é o Saião? É o Saião. É o Alberto de Sampaio Saião? É o Alberto de Sampaio Ferraz Saião? E aí, então, a gente conversava por uma boa meia hora, ele dando sugestões, fazendo comentários, e isso enriqueceu muito todo o texto. Entende? Foi muito bom. E como que o senhor se sente diante dessa homenagem que a BMS faz para o presidente Barata? Puxa vida, é um negócio formidável. Estão me homenageando de uma forma exagerada, talvez. Eu estou vivo. Em geral, essas homenagens são feitas quando a pessoa já foi para outro mundo. Parte da minha filosofia também. Porque na minha geração os professores ficavam muito afastados dos alunos. Era difícil chegar um professor, conversar com ele, depois da aula, bater um papo com ele na sala de aula, depois da aula, ou no corredor, ou ir à casa dele. Isso, então, nem pensar, ir à casa de um professor, isso não existia no meu tempo, de aluno na escola. E o senhor convidava? Aí eu fiz questão de me aproximar dos alunos, né? Eu tratava os alunos de uma forma amiga, fraterna. E ele sempre foi um professor que muito admirado pelos alunos, né? E isso não é à toa, porque para ele, cada aluno, apesar da turma ser enorme, né? Naquela época as turmas eram muito grandes, para ele cada aluno era alguém especial. Então, cada um se achava um pouco especial, né, para ele, porque ele tratava todos de forma diferente, né, assim, todos com muito carinho. Gosto de conhecer todo mundo pelo nome, não só os alunos, mas os alunos então mais ainda, né? Em 1977, a minha turma veio aqui defender o trabalho de final de curso. E depois de terminar, isso já era lá para as meia-noite, o professor Barata nos convidou, nos serviu um licor aqui e começamos a conversar. Eu sei que nós saímos daqui depois de 1h da manhã. Eu dei prova em casa. Acontecia o seguinte, aluno de universidade, de faculdade, de vez em quando faz greve, né? E para ser solidário, eu era solidário sempre, com tudo, com meus colegas, né? Com a minha filosofia de vida e tal, eu era solidário com os colegas. Então, quando havia greve, eu não podia dar aula, não queria dar aula na escola, para não furar a greve. Aí os alunos vinham assistir aula aqui em casa. Isso aconteceu. O Barata foi professor da Federal do Rio de Janeiro, da Escola Nacional de Engenharia. Eu não fui aluno da Escola Nacional de Engenharia, eu fui aluno da PUC. Apesar disso, dele nunca ter sido meu professor, o Barata foi a mais importante influência na minha escolha pela mecânica dos solos. Por quê? Barata morava perto do Campo do América, ali na Campos Salles. E todo mundo do mundo geotécnico ia à casa do Barata. Aí eu batalhei com as pessoas até conseguir ir à casa do Barata. Porque ir à casa do Barata era uma espécie de carteirinha de geotécnica. E eu me lembro que eu gostava muito das aulas dele. E ele formou um grupo de alunos de estudos fora de aula, que ele se reunia. E eu frequentava a casa dele à noite para estudar com ele, porque ele também estava estudando. Então a gente pegava o livro lá do Taylor, sentava, ele tirava os pratos da mesa do jantar, botava os livros em cima, a gente estudava até 10, 11 da noite. Em 1968, o professor Barata funda o primeiro curso com ênfase em mecânica dos solos. Eu fui o coordenador, a pedido do Dr. Nunes, que era diretor da escola, inclusive, naquela altura.
eu fui o coordenador da ênfase de mecânica do solo. Fui eu quem criou, a pedido do Dr. Nunes, que me deu carta branca, que criei em 68 a primeira ênfase de mecânica do solo em graduação. Em graduação, não é em pós-graduação, graduação no Brasil. Em 4 décadas de academia, o professor engenheiro formou 4.000 profissionais. 300 deles seguiram para a mecânica dos solos. É espetacular, porque eu encontro ex-aluno meu em tudo quanto é canto. Eu dei aula há 40 anos. Eu dei aula há 40 anos, de 56, perdão. De 56 a 94. De janeiro de 56 a dezembro de 94. Dá 38, 39 anos. 40 anos. 40 anos de ensino. 40 anos de UFRJ. Fiel à instituição e querido por seus alunos, ao completar 80 anos, Barata foi homenageado. E eu entendo que houve um coroamento, um momento importante em 2004, quando eu fui convidado a fazer parte de um grupo de colegas e amigos do Barata para organizar um evento. E foram os 80 anos, do Barata. Um evento que aconteceu aqui no Clube de Engenharia. Mesmo longe da sala de aula, Barata está muito perto dos alunos. A admiração e o carinho não param de crescer. O primeiro é que ele aprofundou muito o estudo de fundações em placas. Ele era o xodó dele. Ele fez várias obras importantes a partir desses conhecimentos que ele fez e que defendeu a tese dele sobre isso. E segundo, a segunda coisa mais importante dele é a formação dessa multidão de gente que se deu bem na vida e se progrediu na vida com ele, com o que aprendeu dele. O exemplo dele, que ele é um camarada exemplar, ele dava exemplo de vida, Sim. Dedicação total, amar o que faz, etc. Então, isso aí foi uma lição para todos nós. Então foi uma sorte, uma maravilha, digamos assim, eu ter conhecido o mundo da geotecnia através do professor Barata, que é um dos mestres que eu já vi, que mais estimula os próprios profissionais a entrarem na área dele, que ele tanto gosta. E todos nós somos ex-alunos e continuamos amigos, porque a gente telefona quando a gente tem uma dúvida, ele também telefona com o maior carinho, e a gente visita muito o professor Barata, ele gosta muito da gente, e mantém essa forma especial que ele dedica a cada um de nós. Então, todos nós amamos o professor Barata. Né? Quantas horas você tem? Eu tenho todas, para o Barata, todas. Que eu sou o único ex-aluno honorário do Barata do mundo. O Barata, uma vez, a gente estava conversando, eu tinha feito os negócios, eu disse, Sandro, você frequentava Campos Sales? Eu frequentava. Então você é meu ex-aluno honorário. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Um dia eu encontrei com o Barata e disse, Barata, eu quero que você me dê uma declaração. Eu quero um diploma de ex-aluno honorário seu. A ironia do Barata, misturado com a formalidade dele, é um negócio delicioso. Resultado, eu tenho na parede do meu escritório, com grande orgulho, um documento escrito pelo Barata, de próprio punho, com firma reconhecida em cartório, tá? Me nomeando ex-aluno honorário do Barata. Eu sou a única pessoa no mundo, repito, no mundo que tem esse título. E isso me orgulha muito. Fernando Emanuel Barata é uma pessoa deliciosa. Hoje em dia, qualquer pessoa que você pergunte, me diga aí os 5 geotécnicos mais famosos do Brasil, o Barata vai estar nessa lista. Então, o Barata foi realmente um grande nome, é um grande nome da geotecnia, ainda está super atuante e foi um orgulho para a BMS, né? Isso aqui é bom, tê-lo aí sendo homenageado nessa festa bonita. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade do convívio. Essa seria a frase que eu diria. Não tenho outra. Uma admiração infinita. É uma lembrança que nós vamos ter na nossa vida. Todos nós temos muitas fotos do Barata em casa, que nos dá muita satisfação.
O Barata é essa lata de biscoito sortido, né? De ética, de amizade pelos alunos, de despojamento, né? De espírito simples, né? E de uma pessoa, como você viu, preocupado com a humanidade, preocupado com o seu país, preocupado com seus alunos, preocupado com a honestidade, não só da profissão, mas do cidadão, né? Barata, obrigado por ter me despertado para a engenharia. Não se assustem. Não. Quando o Luiz Alberto, que é o filho caçula, estava mal, já prestes a nos deixar, ele foi à escola. Eu perguntei para ele como é que o senhor está. Perguntei para ele como é que o senhor está. E ele virou para mim, olhou, e foi a única vez que eu vi o professor Barata com a lágrima nos olhos. Ele falou: Fernando, eu estou bem, estou bem. Olhou para mim de novo, botou a mão no meu ombro, assim, tem a mania de com os amigos, ele botar a mão no ombro dos amigos, assim, dos alunos, ele faz isso. E ele disse assim: mesmo que eu não esteja bem, eu não tenho o direito de passar para os outros que eu não estou bem. Mesmo que eu não esteja bem, eu não tenho esse direito. Já com lágrimas já nos olhos, eu não tenho esse direito. Prêmio Terzag de Engenharia, professor emérito, Prêmio José Machado, mais de 90 artigos publicados, 2 livros, milhares de seguidores. Diante de tantas conquistas, o coração do gigante Barata guarda a preocupação de um líder. Mas isso me dá uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade muito grande. Eu não posso errar. Eu sou um homem que não pode errar. Meu Deus, eu não posso errar como homem, como pai, como marido, pai, avô, amigo de ex-alunos, formador de quase 4 mil engenheiros, não é? Que confiam em mim, não é? Acham que eu sou quase perfeito, não é? Não posso errar, e isso me dá uma responsabilidade grande. Como que o senhor resume o professor Barata? O professor, o engenheiro, o presidente da BMS e de outras associações. Como que o senhor resume o professor Barata? Bem, me deixa um pouco emocionado. O professor Barata, o professor engenheiro Barata é um homem preocupado com o próximo, preocupado com o Brasil, preocupado com a engenharia do Brasil e do mundo, preocupado com o mundo, preocupado com a justiça, com a honestidade, com essas coisas todas. E que sente que tem uma responsabilidade grande, muito grande, né? Que as pessoas acreditam em mim, têm fé em mim, né? Meus ex-alunos pensam que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito, né? Absolutamente, absolutamente. Eu não vou para outro mundo, eu vou me transformar em partículas de argila orgânica. Nada mais do que isso. Partículas de argila orgânica é o que vai restar da minha pessoa. Bem, e as coisas que eu deixei, né? Não é? Aquilo que eu escrevi, não é?
que eu disse foi escrito. Os meus ex-alunos também são alguma coisa que eu vou deixar.